Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Amém. Obrigada, Marcos. Então, este capítulo 16 de 1 Samuel é um capítulo de destaque, né? Se a gente pode falar assim a respeito da Bíblia. Ok, Marili, seja bem-vinda. Porque a gente traz esse momento tão importante na história de Israel, que é Davi sendo ungido como rei. E o Senhor fala para Samuel, né? Eu vou escolher um rei segundo o meu coração. Porque Saul, ele não obedecia a Deus. E quem não obedece a Deus não anda de acordo com o coração dele. E o Senhor então deu essa ordem a Samuel. E é muito interessante porque Samuel questiona, falou: "Nossa, o Saul vai me matar". E Deus fala: "Pode ir que eu vou te dar estratégia". Então a gente vê como Samuel também se submetia ao Senhor em todas as coisas e confiava no Senhor. É como Abraão, né? Deus falou para ele uma coisa só: sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Tá, mas e o resto? Não, o resto você vai entender no caminho. E Samuel aqui está nessa situação. Vai até lá e chegando lá eu vou te dizer o que fazer. E a gente precisa refletir nisso hoje. Você confia no Senhor a ponto de dar o primeiro passo, sem saber qual é o segundo? Só pensa aí. A vida com Deus não é uma receita. A receita de bolo, a gente tem todos os passos, não é? Passo a passo. Aliás, qualquer coisa, hoje você abre o nosso grande amigo Google e ele vai falar: olha, primeiro passo, nananã, segundo. E ele vai te dando ali uma série de atitudes para você chegar no seu objetivo. Agora com a inteligência artificial, então, né? Muito mais. Mas aqui a gente vê essa confiança de Samuel. Samuel já tinha essa caminhada com Deus, já tinha aprendido a obedecer e a ouvir a voz de Deus. E eu e você precisamos ter essa confiança de dar o primeiro passo sem saber qual é o segundo. E pior, né, gente? Chega lá, ele faz tudo que Deus mandou. Aí passam todos os filhos de Jessé e Deus fala: não é nenhum. Olha o que acontece. No 11, não, no 10, Jessé apresentou 7 de seus filhos a Samuel, mas Samuel disse a Jessé: não é nenhum desses. Vocês lembram que a live passada nós falamos sobre o número 7 e depois do 7º vem o 8º? Davi era o 8º filho. E isso aponta para esse reinado do Senhor Jesus na nossa vida. O tempo do 8, o tempo do recomeço, o tempo em que nós, em Jesus, podemos recomeçar a nossa vida. E ainda que já em Cristo, estando em Cristo, a gente tropece, a gente erre, a gente falhe, a gente desobedeça, a gente, sei lá, se atrapalhe, você pode recomeçar. E aí no versículo 13, que é o versículo que eu quero trazer para a gente meditar, Samuel entendeu que era Davi quando Davi entra. Deus fala: é esse aí. Às vezes nós precisamos buscar o Senhor. Como que eu vou falar isso para vocês? Um tanto mais, sabe? Você fez tudo que Deus te mandou, mas ainda não é. Aí Samuel fica, e agora? Será que você não pergunta assim, gente, tem vez? Será que foi Deus mesmo que enviou? Será que é isso mesmo? Será que é Deus? Olha, ele foi lá e preparou o sacrifício, chamou Gessé, chamou a família, cada filho foi entrando, mas não era nenhum. Samuel deve ter pensado: nossa, eu estou desalinhado, estou totalmente fora. Mas ele deu um passo a mais, falou, ele não parou aí, ele poderia ir embora, gente. Falou: olha, Gessé, eu acho que eu me enganei, estou indo embora, deixa para a próxima. A gente não faz isso às vezes?
Mas o que nós precisamos fazer é um passo a mais. E aí Samuel fala, não tem mais ninguém? Passaram todos? A gente precisa fazer essa conferência e buscar o Senhor ainda mais, para que a gente tenha a convicção daquilo que Ele tem nos falado fazer. Às vezes, gente, é a última parte do teste que a gente precisa passar. Não desista. Não desista. E aí no 13, Samuel faz então essa unção sobre Davi, ele derrama o azeite. E o texto diz assim, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A unção ela vem, é o poder do Espírito de Deus que nos capacita. Nós somos, a partir de Cristo, nós somos um reino de sacerdotes. Nós recebemos uma unção do Senhor. O apóstolo João diz assim, a unção que vocês receberam ensina que você, né? Ele estava falando para uma pessoa, a unção que recebeste te ensina todas as coisas. Então a unção ela traz ensino. Ela traz o acesso a esse conhecimento que nós precisamos. Não é o conhecimento da terra, é o conhecimento do Senhor. É o acesso à sabedoria do céu, é o acesso a tudo aquilo que nós precisamos para não desistir no meio do caminho, para continuar. Lá em Isaías, ai Senhor, deixa eu ver se eu lembro, peraí. Isaías 10, 27. Eu quero que vocês guardem esse versículo enquanto a gente vai falando sobre esta unção. Isaías 10, 27. Fala assim, ó. E naquele dia a sua carga será tirada do teu ombro, o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será quebrado por causa da vossa unção. Então a unção é esse poder, a gente falou disso no capítulo em que tratou da unção de Samuel, que Saul foi ungido, né? E a unção, ela vem para despedaçar o jugo. Agora aqui, essa palavra, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, essa palavra, gente, ela tem um significado assim que eu nunca tinha visto. Essa palavra, ela quer dizer, e aí se você procurar algumas versões, você vai encontrar precipitou-se. O Espírito do Senhor precipitou-se sobre Davi, poderosamente se apossou de Davi e esteve sobre ele daquele dia em diante. Algumas traduções. E a palavra, ela tem o significado de apressar. Então veja, o Espírito do Senhor apressou Davi, progredir, obter sucesso, tornar próspero, mostrar prosperidade. Então é isto que significa essa palavra, apoderou-se, ou seja, fez Davi prosperar, fez Davi progredir, fez Davi se tornar próspero, se apressar naquilo que o Senhor tinha para ele. Então, o que eu quero falar com vocês hoje é que a unção nos faz prosperar. E o que é a prosperidade, gente? O que é ser próspero? Ser uma pessoa próspera não é ter, é ser. Você pode não ter nada, mas você pode ser próspero. Não ter nada assim, de coisas materiais. Mas você pode ter muitas coisas materiais e ser próspero. Ou não, você pode ter muito dinheiro e não ser uma pessoa próspera.
eu acredito que vocês já entendem esse sentido, né, bíblico da prosperidade, que não é a prosperidade material, ou vamos dizer assim, que a prosperidade material, financeira, ela é apenas uma pequena parte. Mas de forma alguma o fato de você não ter vai te tornar uma pessoa que não seja próspera. Porque o que te torna próspero é ser. A história de Isaac, lá no capítulo 26 de Gênesis, essa história, gente... Ai, gente, eu acho que eu vou mostrar pra vocês. Pera aí. Essa história de Isaac tem neste livro aqui. Ah, não dá pra ver? Vocês estão vendo? Este livro será lançado em breve. E tem um capítulo sobre o Isaac. Então, Isaac, ele passou um tempo de seca na terra. A terra estava... ele habitava na região dos filisteus e houve uma seca muito grande. E aí ele quis descer para o Egito, igual o pai dele fez. E aí o Senhor fala para ele: não, Isaac, você não vai descer para o Egito, você permaneça aí porque eu vou te abençoar nessa terra. Então não é o lugar que você tá que te faz ser próspero, mas é aquilo que Deus coloca dentro do teu coração. Porque se o lugar que você tá está muito seco, você tem rios de águas vivas dentro de você. Se a terra que você tá é muito seca, o lugar que você tá não tem condições favoráveis para produzir nada, eu quero te dizer que você tem o rio de águas vivas dentro de você. E a partir de você, Deus pode sim fazer produzir, mesmo a terra sendo seca. Porque a prosperidade, ela não vem diretamente da terra, do lugar que você tá, mas vem do que Deus colocou dentro de você, para que você faça o lugar prosperar. Gente, nós temos que fazer o lugar prosperar. Bom, eu creio, né, que vocês pensam assim, que a gente pensa igual assim. A gente tem um pensamento que, eu vou para lá porque lá é próspero. Eu vou trabalhar naquela empresa porque ela é próspera. Quando nós precisamos entender que se eu vou para um lugar, se eu olho para um lugar e Deus falou, vai para lá. Aí você fala, nossa, mas o lugar tá acabado. Você tem que fazer aquele lugar prosperar. Mas a gente quer ir para o lugar que já tá próspero. Porque a gente quer receber a prosperidade. Mas nós somos chamados para dar prosperidade. Irmãos, nós somos chamados para santificar os lugares. Nós somos chamados para santificar as pessoas. Como é que eu santifico uma pessoa? Imitando Jesus. A pessoa vai olhar para você e falar, nossa, ela vai conseguir ter uma referência. Porque as pessoas hoje estão sem referência. Aí elas vão fazendo, por que a maioria caminha naquela música, né? Aquela frase maldita, deixa a vida me levar. Porque não tem referência. Porque não tem a palavra como guia. Aí vai levando, vai fazendo do jeito que dá. É assim que as pessoas vão vivendo. Por quê? Porque tá faltando essa referência da igreja, esse posicionamento firme da igreja, que somos nós. E nós precisamos ser essa referência para as pessoas. Porque, gente, que lá no Novo Testamento, quando Barnabé, ele chegou doando tudo que ele tinha. Então, qual era a referência a partir desse momento? Doar tudo que tinha. Então, quando chega uma pessoa que ela é comprometida com Deus, fica difícil. A nossa régua tem que subir. E às vezes, né, a gente tá com a nossa régua muito baixa e as pessoas olham para nós e não vê nada diferente. Nós precisamos ser o sal da terra. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ter a coragem, a convicção de chegar num lugar
de estar no lugar e trazer prosperidade. E aí o Senhor fala isso para o Isaac. Depois vocês podem ler lá, capítulo 26 de Gênesis. E fala, ô Isaac, fica aí. Bom, a terra não estava dando nada, gente. Aí o Isaac, o que ele faz? Ele planta. Por quê? Porque Deus falou, eu vou te abençoar nessa terra. Se Deus falou que vai me abençoar, o que eu tenho que fazer? Ficar esperando cair o maná do céu? Não, gente. Nós temos que plantar. Nós temos que tomar atitude e plantar alguma coisa. Porque sim, o nosso Deus, ele faz surgir do nada, como fez o maná surgir. Mas o maná, eu vou dizer, é tempo do deserto. Então nós precisamos escolher se a gente quer estar no deserto, esperar o maná cair do céu, ou se a gente quer ser próspero e fazer a terra produzir. Se nós queremos estar na terra prometida e plantar. Então Isaac, ele planta, e aí diz a Bíblia que ele colheu naquele ano 100 vezes mais. Mas a terra não estava seca? Estava. Mas Isaac tinha dentro dele a prosperidade. Nós precisamos ser a prosperidade desse mundo. Nós precisamos ser a prosperidade do nosso bairro. Nós precisamos ser a santidade do nosso bairro. Nós precisamos ser vistos como aqueles que perdoam. Tem uma música de uma cantata que eu cantei uma vez faz muito tempo, que o título da música é Conhecidos pelo Amor. Muitos de nós temos sido conhecidos pelas pessoas que nos olham como conhecidos pelo rancor, não é? Conhecidos pelo amargor, conhecidos pela dor. Não. Nós somos chamados para sermos conhecidos pelo amor, conhecidos pela santidade, conhecidos pelo povo da Bíblia. Povo da Bíblia. Deus nos chamou para a gente ser o povo da Bíblia, o povo que lê a palavra, o povo que vive a palavra, o povo que é santo. Deus nos chama de santos. Nós precisamos ser uma referência de filhos de Deus na terra. Romanos diz que a natureza está aguardando ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. E o que os filhos de Deus vão fazer? Vão fazer a terra prosperar, vão estabelecer a justiça. Justiça é você ser aquilo que Deus planejou para você ser. Por isso que Jesus Cristo nos justifica, porque quando nós recebemos Jesus e temos os nossos pecados perdoados e nascemos de novo, nós voltamos, nós somos aquilo que Deus planejou a gente ser. Isso é justiça. É você chegar nesse lugar que Deus fez para você ser aquilo, mas você desvirtuou por causa do pecado. Aí Jesus vem e nos traz de volta para esse lugar. Ele nos justificou. Nós somos justiça de Deus na terra. Mas nós não podemos aplicar justiça se nós não voltarmos para esse lugar. E é somente Cristo. É somente Jesus. E aí a história de Isaac, você vai ver que Isaac cava poços e Deus abençoa. Isaac é atacado pelos inimigos e Isaac fala, nós não vamos brigar, nós vamos para outro lugar. Aí Isaac chega no outro lugar que era tudo seco e floresce tudo. Isaac vai para o vale e no vale ele é abençoado. Eu estava ouvindo uma palavra ontem e no meio da mensagem ele disse que sobre o versículo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso é um salmo. Agora isso, gente, essa palavra ela é profética, porque Jesus é o sol da justiça. Eu e você, todo aquele que está em Cristo já está no amanhecer, não está na noite chorando. É assim que nós precisamos olhar as nossas circunstâncias. Eu não estou na noite chorando, eu estou na manhã, no amanhecer. Eu estou no alvorecer, por quê? Porque eu tenho Cristo e Cristo é a luz.
Eu tô chorando, tá bom, mas o seu lugar é a luz. Então alegre o seu coração, porque você está neste lugar de luz. Então, gente, essa palavra aí, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, quer dizer, o Espírito do Senhor prosperou Davi. O Espírito do Senhor fez Davi ser uma pessoa próspera. E eu anotei aqui alguns passos, né? Se você quer uma palavra assim um pouco mais estruturada, em passo a passo, você vai ter hoje. Primeira coisa, Davi, ele tinha um histórico com Deus. O que isso quer dizer? Davi vivia no lugar secreto. O que é o lugar secreto, gente? É o seu lugar de oração. É aquele tempo que você fica só você e Deus. É o seu momento a sós com Deus. Davi tinha esse histórico. Davi tinha essa experiência. E isso fazia parte da vida de Davi, porque ele vivia neste lugar. Nós precisamos viver no lugar secreto. Não é possível a gente se ausentar do lugar secreto e ser próspero. Não é possível. É no lugar secreto que a gente abre o nosso coração, que a gente permite que o Senhor fale, que a gente abre os nossos ouvidos. A gente fica lá esperando Deus falar com a gente. É lá que você abre a palavra e salta aos teus olhos uma palavra, um versículo, uma frase que vai transformar o seu interior, que vai ser essa fonte de águas vivas. É no lugar secreto que a fonte de água viva é implantada, gente, no nosso coração, que ela flui. Ela se movimenta dentro de nós, é no lugar secreto. Não é quando a gente sai para o serviço do reino, não é. A fonte de água viva, ela jorra, ela começa a jorrar no lugar secreto. Foi assim com a mulher samaritana. Qual foi o lugar secreto da samaritana? O poço. A samaritana, ela ia no poço todos os dias. Até que um dia ela encontrou uma resposta. Quando a gente vai todos os dias para o lugar secreto, para aquele momento que você fecha o seu quarto, você não quer que ninguém te interrompa, porque você vai falar com Deus, porque você vai buscar uma resposta, porque você vai ouvir o que Deus está querendo de você, o que Deus está querendo tratar, o que Deus está querendo curar. Você vai ouvir o que está errado, você vai fazer a oração, Senhor, som do meu coração, ver se há em mim algum caminho mau. É neste lugar. E aí a mulher samaritana, todo dia ela ia para esse lugar. Ela nem sabia disso. Ela não sabia que ela estava tendo um lugar secreto, gente, mas ela estava. O poço de Jacó era um lugar secreto. E às vezes o seu lugar secreto parece um poço de Jacó. Você tira um pouquinho de água e aquilo só dá para aquele dia. E aquilo não te satisfaz. Mas você precisa insistir no lugar secreto com Deus. Você precisa insistir, Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Você tem que fazer igual Jacó. Eu quero ser abençoado. Eu quero entender. Eu quero essa prosperidade. Eu quero ser liberto. Eu quero, Senhor, não praticar mais isso. Eu quero viver uma nova vida. Eu quero dar um passo além. Eu quero ir para frente, Senhor. Me ajuda. Você fica lá, nesse lugar. Você e Deus. Não tem mais ninguém. Um dia a mulher samaritana chegou e a resposta estava sentada no poço. Então ela foi para buscar água, ela chega lá e tem um homem. Ela nem percebeu, na verdade, que aquele dia seria diferente. Às vezes você vai para esse momento com Deus, desanimado. Ai, Senhor, não tenho força para orar. Ai, não tô querendo orar hoje. Não é assim, gente. Vocês não sentem assim? Sim. Ai, tô tão cansada. Ai, ter que ajoelhar ou ter que ficar ali sentado esperando Deus falar. Tem tanta coisa para fazer. Talvez a mulher samaritana vivesse essa vida, sabe? Nossa, eu tenho que ir lá no poço buscar água, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Mas ela ia, gente. É muito forte essa palavra. Ela ia buscar água.
Eu acredito que Deus levava essa mulher para o poço todo dia, para ela ir entendendo, porque isso é muito profético. Eu vou buscar água, mas a água é do poço, essa água ainda não resolve a minha vida, ela só traz um certo alívio para mim. Mas um dia a água da vida estava lá. Ela foi buscar a mesma água, mas ela encontrou uma água diferente que mudou a vida dela. Então eu quero incentivar você, fique no seu secreto. Tenha o seu momento com Deus todos os dias. Não permita que nada tire você desse lugar. É tão absurdo, gente, nós vivemos a nossa vida fazendo tantas coisas ao longo do nosso dia e abrindo mão do lugar secreto. Isso é vida para nós. Isso é essencial e não tem como a gente viver uma vida próspera sem este momento com o Senhor, porque Deus é a prosperidade. Então, Davi tinha esse histórico. Olha o versículo 18, diz assim: um dos jovens respondeu: conheço um dos filhos de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem. Ele é o quê? Forte, destemido, guerreiro, mestre nas palavras e de boa aparência, e o Senhor está com ele. O Senhor está com ele. Por que o Senhor estava com ele? Porque ele vivia a vida com Deus. Davi não vivia lá com o rebanho? Era lá que ele vivia, gente. Ele não ia para a igreja. No entanto, ele era forte, corajoso, destemido, sábio nas palavras. Essa boa aparência aqui não quer dizer que ele era bonito. Quer dizer que ele tinha um comportamento à altura. Ele sabia se portar. Tem uma tradução que diz gentil de presença. Sabe aquela pessoa que ela chega no ambiente e pelo comportamento dela, pelo jeito que ela fala, que ela se movimenta, que ela senta, que ela anda, parece que a pessoa tá fora do lugar? Então, não, Davi sabia muito bem. O nosso lugar secreto com Deus, o nosso momento diário com Deus, você e Deus, vai te trazer coragem, vai te trazer força, vai te trazer essas qualidades que Davi tinha, vai te trazer sabedoria nas palavras. E vai te trazer sabedoria para você se comportar. Ai, meu Deus do céu. Então, veja, esse Davi tinha histórico com Deus. Quando a gente vai lá para o versículo, capítulo 17, e o versículos 34, 35, 36... Davi está falando com Saul assim: Saul, deixa eu ir lutar contra o Golias. E aí o Saul fala: mas você é uma criança, você é muito jovem, você não vai conseguir. Aí ele começa a falar do histórico dele. Ele fala: olha, o teu servo, ele se coloca num lugar de humildade. O teu servo cuidava das ovelhas, vinha um leão, vinha um urso, eu perseguia, eu matava, eu arrancava-lhe da boca o cordeiro. Eu sou forte, Saul, em Deus. No 37, Davi disse mais: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. O Senhor me fortalece, por quê? Porque eu vivo dia a dia com Ele. Eu tenho esse histórico, né? Eu tenho esse lugar secreto. Segundo, gente, segundo passo, tá? Então anota aí, ó. Primeiro, para você ser uma pessoa próspera, você precisa ter um lugar secreto com Deus. Você precisa parar ali. Quanto maior o tempo que você tiver com Deus, mais próspero você será. É verdade, gente. 2. Para você ser uma pessoa próspera, você precisa se tornar
um louvor a Deus. Você não é simplesmente você louvar. É além disso, gente. É você ser. Para você produzir um verdadeiro louvor ao Senhor, você precisa ser. Ser um louvor para o Senhor. No versículo 23 deste capítulo 16 diz assim: quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e dedilhava. Então Saul sentia alívio e ficava melhor, e o espírito mau se retirava dele. O Saul começou a ficar endemoniado. Por quê? Porque o espírito de Deus se retirou dele. Por quê? Porque ele era desobediente. Então o Espírito Santo, assim, chega um momento, fala, bom, você não quer, então, ok, viva a sua vida do jeito que você quer. E o Espírito Santo se retirou de Saul. E quando o Espírito Santo se retira de uma pessoa, a casa fica vazia. Mas a casa nunca vai ficar vazia, porque as trevas, elas estão esperando para se apossar daquele lugar. Os espíritos imundos precisam de casa para que eles possam agir. Então eles vão aonde está vazio. Aí Saul ficava atormentado. E aí souberam, alguém falou para o rei, olha, tem um jovem, o filho de Jessé, que ele sabe tocar harpa. Ô gente, como é que eles chegaram nessa conclusão? Vamos trazer um músico para espantar o espírito, para aliviar Saul. A música é algo que vem do reino dos céus. A música, ela foi feita, se a gente pode dizer que ela foi criada, né? Mas, enfim, ela nasceu muito antes de nós. Então, Davi é chamado e ele vem para ser essa justiça, para ser esse louvor. E ele tocava e o espírito mau ia embora. Você crê que você pode estar num ambiente onde há presença maligna e você começa a louvar o Senhor? Você começa a engrandecer o nome do Senhor. Você começa a dizer palavras de adoração, de louvor a Deus. E você vai falando, o Senhor é bom, o Senhor é poderoso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é a luz, Deus é a nossa paz. O Senhor é perfeito, o Senhor é misericordioso. E o plus aqui de Davi é porque ele tocava, né? Ele era músico. Então os sons, a melodia que Davi tocava, espantava o espírito imundo. Mas por que isso? Porque Davi tinha experiência com Deus. Porque Davi vinha desse lugar secreto. Louvor a Deus não é só música, gente. A gente pode usar a música. E isso é muito poderoso. E a melodia, ela tem o poder de fazer cair toda a estrutura maligna e toda ação demoníaca. A melodia tem esse poder. Porque o texto fala que Davi tocava. Que melodia tem no teu coração? Que melodia tem nos seus lábios? Muita gente está cantando por aí, achando que está louvando a Deus. O é ter histórico com o Senhor, que é o lugar secreto. Que melodia nós estamos falando
E aí nós precisamos ser essa referência para as pessoas que estão do nosso lado. Essa semana eu estava até comentando com o Marcos, acho que foi na quinta-feira, não lembro. Eu tive um dia com tantas coisas, tantas questões, que eu comecei a agradecer. Eu falei, meu Deus, se eu não começar a agradecer imediatamente, eu vou começar a murmurar. Porque era muita coisa complicada. E eu já estava assim, sabe? E aí eu comecei a agradecer o Senhor. Falei, ai Senhor, obrigado por isso, obrigado por aquilo, Senhor, o Senhor é bom. Aquilo que sai de nós pode mudar o ambiente, pode mudar a vida de uma pessoa. Você pode mudar, você pode expulsar um demônio. Eu anotei uma coisa aqui bem fofinha. Ó. Bom, louvar a Deus é como a gente deve começar o nosso dia. É como a gente deve começar, Senhor. Que a nossa primeira palavra seja Jesus. Pai, o dia aconteceu, obrigada, Senhor. Eu estou vivo, eu tenho o teu fôlego em mim. Deus já deu para você o ritmo. Você sabia que você já tem o ritmo de Deus? Quem sabe o que eu tô falando? Pode falar. O que é o ritmo? Deus já colocou ritmo, porque a música, gente, deixa eu explicar então, né? A música, ela tem alguns elementos. Isso é uma definição clássica, né, do que é música. A música, ela tem melodia. O que é a melodia? É aquela frase que você canta, que uma notinha se emenda na outra, que você reconhece a música. Se eu cantar aqui, ó. Então minha alma... Eu fiz uma sequência de notas que estão ligadas e elas formam uma frase com sentido. Na, 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 na. Isso é uma melodia. E eu consegui fazer ritmo nessa melodia? Eu coloquei ritmo? Vamos para o ritmo. Então, um elemento da música é a melodia, tá? O outro é o ritmo. O que é o ritmo? Quer explicar, Marcos? Deixa eu pedir ajuda, gente. O ritmo seria praticamente uma contagem de tempo onde você vai fazendo a marcação daquilo que você está cantando. Nesse momento, eu não estou cantando, mas eu estou tendo um ritmo. É a organização dos tempos dessa melodia. E essa organização, ela precisa ter estabelecido uma pulsação. O que é uma pulsação? Você já viu o seu pulso como é? Ele tem uma batidinha contínua. Então, quando eu falei assim, Deus já deu ritmo para você. O que é o ritmo dentro de você? O seu coração. E o seu coração, a menos que ele esteja comprometido, ele tem uma pulsação que é contínua, que obedece, que tem um tempo definido, que pode variar.
Então, quando eu canto na 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 na, eu estabeleci que o pulso vai ser esse aqui, ó. Eu posso fazer um pulso mais rápido. Na 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 na. Posso fazer mais lento, enfim, né? Esse é o pulso e que tem tudo a ver com o ritmo. Então, o ritmo é como o compositor, ele organiza cada notinha da melodia. Quando eu cantei a primeira vez para vocês, eu não fiz a pulsação. Então, diretamente, eu não mostrei para vocês o ritmo, mas de certa forma o ritmo está impresso ali naquela melodia. Não é uma coisa desgovernada, sabe? A menos que seja música do século XX, contemporânea, é uma outra linguagem, tá? Mas nesse conceito, né, de música, é isso. E o outro elemento seria a harmonia, que é aquela parte que às vezes você ouve o violão dar os acordes. Imagina só o violão dando os acordes. Você tem a melodia? Você consegue ouvir? Não. Então a música, né, essa definição clássica de música é melodia, harmonia e ritmo. E o Senhor colocou dentro de você o ritmo, que você tem um coração que bate. E Deus colocou dentro de você o sopro, gente, que faz você produzir a melodia. Entenderam? Então você já tem dentro de você a melodia e o ritmo. Você já tem o Espírito de Deus, o sopro de vida dentro de você. E você tem um coração que bate. Quando Deus prometeu, através do profeta Ezequiel, eu vos darei um novo coração. É porque o coração do povo, da humanidade, estava corrompido, estava batendo de forma muito irregular em relação ao coração do Pai. O nosso coração tem que bater de forma regular com o coração do Pai, senão a gente não tem o terceiro elemento da música, que é a harmonia. Então Deus está num ritmo e você está no outro. Deus está numa melodia, você está em outra. Não tem harmonia. Então, Deus já te deu o ritmo e Deus já te deu a melodia. O que você precisa é produzir isso em consonância, em conexão com o Pai. Aí você vive na harmonia que Ele criou para você. E mais, quando você está nessa harmonia com o Senhor, você também vai viver em harmonia com seus irmãos. Você também vai estar nessa consonância. Que uma pessoa, ela tem um dom, ela exerce aquele dom, você exerce outro diferente, mas os dois juntos implantam o reino de Deus na terra. Então, gente, a música é algo que veio de Deus para que nós possamos nos utilizar, ser essa ferramenta do Senhor na terra. Então, o segundo ponto é que Davi, ele se tornou esse louvor a Deus. Ele vem e ele implanta louvor diante do rei. Implante louvor na sua casa. Seja você falando a Deus, seja você transformando a palavra de Deus numa música que você canta o dia todo. Seja você, às vezes você vai trazer se você não acha que você não sabe cantar, ainda que eu tenho considerações sobre isso, né? Mas enfim, ponha lá um louvor que você sente, que você entende que é ungido do Senhor e, sabe, vai junto e cante. Porque isso muda o ambiente, gente. Música muda o ambiente. Música muda a mente, molda a mente. Música molda. O terceiro. Nossa, será que eu vou conseguir, gente, tudo? Que horas são? Ah, já acabou o horário. Ai, que horror. Meu Deus. O
Terceiro, ele era obediente ao pai. No capítulo 17, o Jessé, o pai de Davi, ele fala para Davi levar suprimentos, levar uma marmita para os seus irmãos que estavam lá no campo de guerra. Aí, no versículo 20, Davi então se levantou de madrugada e, deixando as ovelhas com um pastor, pegou tudo e partiu como Jessé havia lhe ordenado. Então ele foi obediente ao pai. Davi poderia aqui ter dado algumas desculpas. Ah, mas eu não posso deixar o rebanho sozinho. Às vezes a gente não obedece a Deus, o que Deus está falando, porque a gente está apegado ao que a gente está fazendo. Mas a obediência é melhor do que o que você está fazendo. Nós não podemos dar desculpas para o Senhor. Samuel, a gente falou, ele colocou aqui uma questão, falou, mas se eu for lá, Davi vai me matar. E Deus falou, não, vai que eu vou te dar direção. E ele foi, ele obedeceu. Ele podia ter falado, ah, não, Senhor. Não, porque não, porque não. Não foi assim com Jonas? Jonatas, gente, tinha motivos reais para não obedecer a Deus, sabia? Jonas. Deus falou, vai lá para Nínive pregar. Nossa, Jonas tinha motivos, gente, palpáveis. E ele não obedeceu. E aí o que aconteceu com ele, você sabe, né? O caminho da desobediência não tem futuro para nós. Então, obediente ao Pai, não dê desculpas para o Senhor. Obedeça, larga o que você está fazendo e vai fazer o que Deus falou. A gente fica fazendo coisa que a gente quer às vezes, mas Deus não está nisso. Davi deu um jeito lá, gente. Ele chamou um outro pastor para cuidar das ovelhas e foi. Quarto, você quer prosperar. Ô Marili, eu vou pedir para você desligar seu áudio, fazendo favor. Você quer prosperar? Confie no Senhor. O versículo 26 do capítulo 17, quando Davi já está ali para lutar contra o Golias, ele pergunta, né? Ai, qual será a recompensa de quem matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Pois quem é este filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? No Senhor. Aí no 47, não ficar dando interferência, tá? No 45, ele fala assim pro Golias: você vem a mim me atacar com isso em nome do Senhor dos... No 46, hoje pegará nas minhas mãos e eu te ferirei e cortarei a tua cabeça.
Você moça, ela encontra Jesus, Jesus conversa com ela entende o que ela estava buscando. Agora, quanto mais você quebra suas resistências, desde que o Senhor tire a nossa mente grega.
prosperidade nesta manhã, em nome de Jesus. Nós queremos banhar da nossa casa, da nossa vida, o espírito de intimidação. Em nome de Jesus Cristo. Venhamos